Bom, pessoal, essa é a parte 2 do grupo de nitrogênio nas nossas videoaulas de Química Inorgânica dos Elementos. Então, só para relembrá-los, nós temos no grupo do nitrogênio os elementos nitrogênio, fósforo, arsênio, antimônio e bismuto, variando a característica de não metal para semimetal para metálico, à medida que a gente vai descendo na tabela periódica. Nós temos a distribuição eletrônica NS2-NP3. Esses elementos eles têm uma baixa energia de afinidade eletrônica, uma elevada energia de ionização e eles têm reatividades diversas. Os estados de oxidação mais encontrados nesse grupo são 3+, e 5+, entretanto, o nitrogênio apresenta estados de oxidação de -3 a +5 também. Então, na aula passada, a gente observou alguns compostos de nitrogênio e as suas reatividades, e agora a gente vai observar os outros compostos dessa tabela periódica. Então, para o fósforo, que eu tenho para mostrar para vocês são os óxidos de fósforo. Então, o fósforo consegue ser oxidado facilmente ao ar, formando o óxido de fósforo, como por exemplo o P4O6, que tem o estado de oxidação do fósforo 3+, e o P4O6 com mais oxigênio forma o P4O10, que tem oxidação 5+. O P4O10 é o que nós chamamos de pentóxido de fósforo. Então, o pentóxido de fósforo seria o P2O5, mas a maneira mais correta de escrever a estrutura é P4O10 do pentóxido de fósforo. O pentóxido de fósforo ele apresenta essa estrutura que está na direita desse slide. Então, a gente pode observar as distâncias entre oxigênio e fósforo de 160 picômetros, quando ela é uma ligação simples, e quando é uma ligação dupla, ela tem uma distância de 143 picômetros. Essa distância ela é um pouco maior do que a esperada, justamente porque é uma interação de pi-pp e não pp, como a gente já sabia, né? Então, o fósforo ele consegue formar diversos óxidos, como estou mostrando no lado esquerdo desse slide, e cada um desses óxidos vai ter um estado de oxidação variado, mas o pentóxido de fósforo é o mais importante deles. Então, o pentóxido de fósforo ele consegue reagir com a água, formando ácido fosfórico, e também consegue reagir com éteres e álcoois, formando outros compostos orgânicos. Do ácido fosfórico, ele é um ácido que ele tem 3 energias de ionização, de dissociação, desculpa, e ele consegue então se dissociar pela primeira energia de dissociação com H+ e H2PO4-. Na segunda dissociação ele se dissocia em H+ e HPO4-2-, e na terceira dissociação ele se dissocia em H+ e PO4-3-. O que a gente pode observar é que a gente consegue formar sais que são derivados desses ânions, como por exemplo NaH2PO4, Na2HPO4 e Na3PO4. Cada um desses sais, na hora que a gente for dissolver em solução, eles vão apresentar propriedades diferentes. Então, o NaHPO4, como ele tem ainda o HPO4 que consegue ser dissociado devido ao seu Ka, ele apresenta umas soluções ligeiramente ácidas. Já o Na2HPO4, como o HPO4 é difícil de ser dissociado, ele acaba produzindo soluções ligeiramente básicas. Isso tudo baseado no Ka do ácido fosfórico. E o Na3PO4, justamente porque ele é a base do ácido fosfórico, a base final, ele vai formar então soluções básicas. Bom, do fósforo que eu tinha para mostrar era isso, que a gente tem principalmente os óxidos e o ácido fosfórico e os seus derivados, e agora nós veremos um pouco dos outros elementos. Então, do arsênio. O arsênio é um elemento muito tóxico, que antigamente ele foi utilizado como pigmento. Então a gente tinha o arsenato de cobre sendo utilizado como pigmento verde em pinturas de papel de parede, principalmente na Inglaterra. Essas pinturas de papel de parede, quando elas entravam em contato com fungos
e mofavam. O mofo transformava esse arsênio em um composto volátil de arsênio que as pessoas inalavam e acabavam sendo intoxicados, envenenados e morriam. Então, o arsênio não é muito utilizado nos nossos dias a dias, a não ser em transistores, em que ele é utilizado como uma impureza, por exemplo, num transistor de germânio, em que ele acaba recebendo um elétron do átomo doador. Isso vai acarretar nas diferentes propriedades dos transistores que a gente quer apresentar. Então agora o próximo elemento da família é o bismuto. O bismuto, como eu mostrei para vocês no vídeo passado, ele consegue hidrolisar em água. E outra característica muito interessante é essa reação que eu estou mostrando para vocês, que foi descrita no Journal of Materials Chemistry em 2009, em que uma solução de cloreto de bismuto na presença de luz, ela faz com que o bismuto seja reduzido, e quando a gente consegue, então, formando essa suspensão preta, detectando então luz. Então, se a gente tem algum composto que não poderia entrar em contato com a luz, a gente poderia utilizar esse sistema, porque se a gente não quer que o nosso composto entre em contato com a luz, nós saberíamos, se a solução tivesse ficado preta, que alguém tinha aberto o nosso sistema, certo? E à medida que a gente chacoalha esse sistema, ele volta a ficar transparente. Então, na verdade, o que está acontecendo aí? A gente tem a redução do bismuto, seguida da oxidação do composto orgânico, que é um álcool. O álcool ele oxida para o ácido carboxílico. Esse composto orgânico é o que o bismuto está dissolvido. Então, o bismuto, quando ele está reduzido, ele forma partículas de 20 nanômetros, como estou mostrando nessa microscopia, e elas são bem homogêneas e bem cristalinas. Essas partículas, quando elas são agitadas com o oxigênio do ar, elas são então reoxidadas para bismuto 3, e o oxigênio do ar é reduzido para água. Bom, por hoje é só, e no próximo vídeo nós teremos as reações e os compostos dos calcogênios. Muito obrigada.